Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o que me traz à tribuna na data de hoje é um assunto que vem ganhando muita relevância nos últimos anos, vem crescendo muito a participação de pessoas de Caxias do Sul nas mais variadas idades, que é a prática do ciclismo e a prática da corrida de rua. Vem acontecendo nos últimos tempos também alguns movimentos com relação à sinalização das mais diversas vias do município, em virtude do perigo que muitos ciclistas, né, vereadora Tatiane, vem sofrendo, e muitos corredores, e agora começa o período do inverno, e com neblina e os horários mais variados que acontecem os treinos na cidade, isso acaba se tornando extremamente perigoso para quem pratica o esporte em todos os dias da semana em Caxias do Sul. Né? Para as pessoas entenderem, não é somente uma prática de final de semana, mas é uma prática diária, em todos os horários dos dias, do dia, aliás. Nós temos pessoas que treinam pela manhã bem cedo, no período do meio-dia, no período da noite, enfim, e atletas amadores e atletas profissionais que vivem do esporte em Caxias do Sul e dependem desses momentos para fazer os seus treinos. Então, a ideia hoje foi mostrar aqui, mostrar hoje algumas situações que vêm acontecendo, até porque nós temos em Caxias do Sul diversos atletas na área do atletismo com resultados extremamente expressivos, não só com relação ao estado do Rio Grande do Sul, mas também nacionalmente e internacionalmente. Nós temos atletas aqui de Caxias que fazem parte da seleção brasileira de atletismo, de ultramaratona, que é uma prova de 100 quilômetros e teve convocação. O Nilmar Velho aqui de Caxias é um deles. Nós tivemos agora no final de semana a equipe aqui de Caxias do Sul, Pangarés da Serra, que ficou em terceiro lugar na 24ª Volta à Ilha, em Florianópolis, uma das principais provas de revezamento de 140 quilômetros. Conquistaram esse grande resultado. Nós temos a Heloísa Rodrigues, que é uma ultramaratonista aqui de Caxias, que tem diversos resultados positivos para a cidade. A Solange Bressan. Nós tivemos agora o Elson Miller, que correu a Maratona de Boston no final de semana. Né? E para te poder correr a Maratona de Boston tem que ter índice, então tu busca o índice através da tua idade em outras maratonas para poder se qualificar. Nós temos o Jaime da Rocha, que é um grande amigo do vereador Roberto Meneguzzi. Temos o Diego Demore, que conquistou um grande resultado na Ultramaratona de Rio Grande. Então nós temos atletas de Caxias do Sul que levam o nome da cidade, além do iote mesmo, que pratica a ultramaratona e acaba divulgando a cidade. E todas essas pessoas, ou sejam elas da corrida ou do ciclismo, treinam nas nossas ruas de Caxias do Sul e nas mais variadas áreas da cidade, inclusive no interior. E por isso que no ano passado, no mês de abril, nós fizemos algumas indicações, fizemos 5 indicações no ano passado e uma indicação nesse ano, solicitando ao Poder Executivo e solicitando também ao DAER, e aí a gente solicita ajuda à vereadora Paula e ao vereador Adiló, que estão no governo do estado, que nos ajudem a alcançar e que sejam sinalizadas essas vias estaduais a partir de momentos emblemáticos como essa entrada do inverno agora. Sei que o vereador Adiló esteve participando da largada de um dos principais treinos de corredores e ciclistas de Caxias do Sul no sábado pela manhã, onde reúne aproximadamente 200 atletas que utilizam a estrada do Mato Perso saem de Forqueta e vão até o Mato Perso para fazer esses treinos longos. É um local que tem menos movimento, mas acontece o movimento de caminhões, de veículos, e que acaba causando problemas para os ciclistas e para os corredores. Para a gente ter uma ideia também do número de treinos, só de corredores nós temos treinos na segunda-feira, que sai da Girard Esportes do Shopping Iguatemi, a Six Gym Academia com a Inspire aqui no centro da cidade, o treino da Tua Fruta lá próximo, lá no Village Iguatemi, sábado esse treino de Mato Perso, no domingo sai muito corredor aqui do Parque dos Macaquinhos e vai até, muitos vão até Mato Perso e retornam, vão até o pedágio e retornam. Então existe um movimento todo dentro da cidade e nessas vias principais de corredores e de ciclistas por todas as nossas estradas do interior. Todas as estradas do interior têm uma participação muito efetiva de ciclistas que fazem esses treinamentos. Então, por esse motivo, nós fizemos as indicações no ano passado. Algumas delas foram atendidas, né? Foram atendidas para ciclistas, que são estradas que têm
um treinamento muito intenso de ciclistas, e a gente espera também que em outras vias que forem indicadas, como as principais, que também apareçam placas com referência não só ao ciclista, mas também com relação aos corredores. Vereador Adiló, sua parte. Obrigado, vereador Felipe. Realmente, sábado, nós estivemos lá pela manhã e eu, falando com esses atletas, eu disse que eu iria me juntar a Vossa Excelência e também a vereadora Tatiane, que já há algum tempo defende tanto a questão do ciclista e Vossa Excelência do modo geral. E impressionante o número de pessoas que fazem essa corrida no sábado com qualquer tempo, não é só com um dia bonito, qualquer tempo. E aí que vem o problema, eles fazem 2 trechos, um de 5 km, vão e voltam, e o outro de 9 km até Mato Perso e voltam. E aí nós estávamos lá observando, e aí um caminhão carregado, trucado, carregado de terra, ele desceu na banguela para pegar o embalo para subir do outro lado, tirando o fino dos atletas. Então, além de toda essa falta de sinalização, terá que haver ali uma fiscalização nesse sentido aí para os excessos, para os abusos. As pessoas não respeitam a vida, não tem. Eu sempre digo que muitos motoristas, claro que a gente não pode generalizar, mas alguns defendem o ciclista não porque ali vai uma vida, um ser humano, para não riscar o seu automóvel. Então, nós temos que mudar esse conceito, tem que mudar essa cultura. Quando tem atleta, quando tem corredores de a pé, quando tem ciclista, nós temos que proteger, porque o atleta pode tropeçar e cair para o lado da pista. Isso pode acontecer, embora eles tenham preparo, mas pode acontecer por qualquer motivo, por pisar em cima de uma pedra, alguma coisa, e aí cair embaixo de um carro que nessa velocidade ele não vai conseguir frear. Então é muito importante a sinalização, e a sinalização tem que ser respeitada. Então me somo a Vossa Excelência, a vereadora Tatiane, conte comigo. Obrigado pela parte. Obrigado, vereadora Adiló. E é com relação a essa vinda até a tribuna aqui hoje, é que a gente tente acelerar essa colocação das placas em virtude do período que se aproxima. Porque independentemente do clima, os treinos acontecem. Se vocês virem aqui o Parque dos Macaquinhos nos domingos pela manhã, a partir das 6, 6h30 da manhã, é lotado de corredores que saem. É cheio, tem mais de 200, 300, tem dias que dão mais de 300, e saem às 6, 5h30, 6 horas da manhã, e dependendo da distância que cada um faz. Tem atletas que utilizam o domingo pela manhã para fazer treinos de 50, 60, 80 quilômetros. Então é muito longo isso, acaba levando lá 7, 8, 9 horas de treino. E eles permanecem o tempo inteiro nas vias da cidade. Claro, a gente utiliza a RS 122 porque é um local que tem menos sinaleira, menos contato com os veículos de cruzamento. Mas dentro da cidade tem muita gente que utiliza, inclusive faz a volta nas perimetrais, dá em torno de 20 quilômetros, que é um treino bastante interessante e comum para os corredores fazer um treino de 20 quilômetros. Vereadora Tatiane. Felipe, parabéns por trazer este tema para o grande expediente. E eu me somo, né? Nós estivemos recebendo o Clube dos Corredores, o Adiló de Domênico também, né, está bem a par da situação, e eles nos trouxeram essa preocupação muito grande, e não apenas por eles, mas também pelos ciclistas, pelas diversas pessoas que estão utilizando esses espaços para o seu lazer, para o seu treinamento. E eles estão hoje numa situação de risco iminente, porque como você mostrou ali mesmo na faixa, por exemplo, a terceira légua, que é utilizada 3, 4 vezes por semana para treino de ciclista, não tem um acostamento, a faixa é estreita, os carros não respeitam a distância de 1,5 metro ao ultrapassar um ciclista, e o ciclista é obrigado a andar na via porque ele não tem um acostamento. Há mais ou menos 2 anos atrás, nós estivemos, né, com uma comitiva de ciclistas reunidos com o prefeito, reivindicando que o projeto de asfaltamento do interior, que ele prevesse um acostamento, porque estamos fazendo asfaltamento no interior de Caxias do Sul, mas se você usar a via, ela não tem um acostamento. Se você tiver um problema no seu veículo, você vai ficar literalmente em cima da pista. Então, que se pense de uma forma melhor os espaços públicos. E eu não tenho dúvidas, e nós fizemos uma indicação já para 4 espaços, terceira légua, Mato Perso, linha 30, linha 40, para sinalizar com mais placas para que os motoristas saibam que ali são trajetos utilizados por esportistas.
mas é necessário, e eu faço esse apelo à Secretaria de Trânsito por fiscalização, porque os veículos vão em alta velocidade, deixando todas essas pessoas em grande risco. Obrigada. Na sequência, uma parte de líder, senhor presidente, para o MDB. Muito obrigado, vereadora Tatiane, vereadora Gladys, pela cedência do espaço. E é um somatório, né, vereadora Tatiane? A gente fez essas indicações, algumas estão direcionadas ao DAIR, outras à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, porque esse movimento ele é muito grande, ele é muito forte. Se nós pensarmos, vamos esquecer a questão da segurança agora, que é o foco desse pronunciamento, mas tudo que envolve financeiramente para a cidade de Caxias do Sul, de venda de equipamentos para ciclistas, para corredores. Se nós pegarmos ciclistas, tem bicicletas que valem 25, 30 mil reais. Né? É desde a venda da bicicleta até a meia. Os tênis de corrida, as academias que acabam recebendo um número expressivo de alunos que acabam se matriculando, os suplementos alimentares dessas outras lojas que tem nesse envolvimento. Então é uma cadeia muito grande, e eu tenho certeza que a meia maratona de Caxias, que se consolidou e ela passa pelo centro da cidade, pelos pontos turísticos, ela já atraiu no último ano quase 2.000 atletas e se eu não me engano, mais de 30 cidades estiveram em Caxias participando da meia maratona, e a tendência de crescimento é cada vez maior, né? A abrangência é cada vez maior, porque tem distâncias de 5, 10 e 21 quilômetros, então todos podem praticar e participar da meia maratona de Caxias Claro, na meia maratona algumas pessoas com 21 quilômetros, mas de 5 e 10, um grande número de pessoas tem capacidade para fazer esse trajeto. Então, além de todo o envolvimento da área financeira da cidade, e que merece um incentivo, tem a questão do turismo, né, a questão da saúde, e o esporte, obviamente, está inserido. Vereadora Paula, sua parte. Vereador Felipe, parabéns pelo tema. De fato, assim, todos esses aspectos que foram apontados, né, uma cadeia grande, eu também gostaria de destacar a importância para a vida das pessoas, né? Eu já conheci pessoas que se refizeram de separação, né, divórcio, de depressão, porque passaram a integrar grupos de corrida, né? Eu vejo que a verdadeira mudança de comportamento do jovem, quando a gente trata de violência, de consumo de álcool, de drogas, a verdadeira mudança acontece através da mudança de hábitos e o esporte, né? E que bom que a gente vê isso crescendo na cidade, né? Em relação à questão da infraestrutura que foi trazida, foi uma das minhas contribuições para o plano diretor, que a gente tenha no planejamento da cidade essa prerrogativa, porque e o bom é que está crescendo, né? E isso, então, acaba pressionando. E com relação ao apoio, do Felipe, em seguida, vamos ver de que forma pode ser feito e conta integralmente com isso. Parabéns pelo tema. Muito obrigado, vereadora Paula. E para a gente ter ideia, nós temos em Caxias do Sul um dos maiores clubes recreativos do estado do Rio Grande do Sul, que é o Recreio da Juventude, que vários vereadores são sócios. E a corrida ganhou tanto espaço dentro do Recreio da Juventude, que a partir de agora passa a ser um departamento do clube. A corrida passa a ser um departamento dentro do Recreio da Juventude, para ver a dimensão e o tamanho e a proporção que vem tomando a corrida na cidade de Caxias do Sul. Nós temos em Caxias do Sul treinadores de corrida e de ciclismo extremamente renomados e que são referência para o Brasil inteiro, né? De treinadores de ultramaratona. Agora nós vamos ter o Dr. Lisandro Pavan, que cumpriu as maiores maratonas do mundo. Ele fez todo esse trajeto, esse roteiro por Tóquio, por Londres, por Boston. Agora muitos atletas de Caxias vão participar da Conrads, que é a maratona na África do Sul, que de 91 quilômetros, muitos de Caxias irão novamente para lá, fazem um trabalho social, porque arrecadam os tênis dos corredores e levam para doar lá na África esses tênis. Então tem muita coisa envolvida e muita situação que a gente pode colaborar incentivando a prática do ciclismo e a prática da corrida em Caxias do Sul. Vereador Toigo. Muito obrigado, vereador Felipe. Eu lhe cumprimento por trazer esse assunto e porque és uma autoridade no assunto.
né, foste secretário de Esporte e Lazer do município, e é justamente o que eu falei numa parte com o vereador Adiló. Falta foco e eficiência novamente com relação a isso. Foco no sentido de que nós precisamos priorizar, né, outros modais de transporte, como é a questão da bicicleta hoje. Ela serve para o trabalho, para ir às escolas, como lazer, enfim, teleentregas, vem crescendo muito isso. Então nós precisamos medidas de segurança com relação ao transporte seguro desses ciclistas, e nada melhor que ter uma sinalização eficiente, porque muitas vezes, né, os ciclistas hoje, como os corredores, estão disputando diariamente, né, o seu espaço com os meios motorizados, principalmente alguns motoristas de forma inconsequente, né, para tirar um fininho, não respeitam a distância de 1,5 metro, e isso é uma infração grave. Então existe uma infração de trânsito in loco, e o município novamente deixa de arrecadar vultosos valores, no sentido de que não aproveita o potencial desta cadeia, como Vossa Excelência disse. Então é uma cadeia que vem crescendo, né, de forma do comércio, faz bem à saúde, e nós precisamos sim estar atentos. Essa casa vem discutindo há bastante tempo um projeto das diretrizes do transporte cicloviário, que dispõe toda essa questão, principalmente do compartilhamento de faixas, né, de ciclofaixas, que muitas vezes poderiam inclusive ajudar, né, os corredores que vem crescendo. Já se fala, vereador Felipe, em calçadas compartilhadas, porque se nós não temos recursos, né, dinheiro público para investir em ciclovias, que façamos um arremedo disso, utilizando parte do passeio para a proteção dos corredores e alguns locais, até mesmo os ciclistas. Então, está em sintonia, né, esse seu pronunciamento. Nós percebemos que Vossa Excelência vem atuando com firmeza e com propósitos, no sentido de garantir principalmente a segurança dessas pessoas, porque nós não podemos de maneira alguma termos vítimas fatais hoje, né, que praticam esse belo esporte em Caxias do Sul. Meus cumprimentos, conte com o nosso apoio. Obrigado, vereador Toigo, e eu tenho conversado muito com o Marialdo Rodrigues, que é o presidente do Clube de Corredores, e que é uma das grandes referências, poderia dizer até no Brasil, com relação ao treinamento de ultramaratonistas. E a preocupação é muito grande, porque nós que praticamos corrida nas ruas da cidade ou nas estradas, muitos veículos fazem de propósito se aproximar do corredor ou do ciclista para provocar ou para criar uma situação constrangedora. E isso acontece, e não é incomum. A todo momento acontece isso. Então é muito perigoso, e por isso que uma campanha de conscientização, através das placas, pode ser um início. Mas nós precisamos alertar que ali nesse local tem trânsito, acontece isso, e agora com serração, e os atletas, né, vereadora Tatiane, que pedala, se preparam com faixas luminosas, né, reflexivas e tudo aquilo que pode ser utilizado. Mas se não tiver consciência do motorista, nós não vamos conseguir atingir um patamar que é interessante. Vereador Périco. Vereador Felipe, também me somo a esta sua proposição, porque isso é esporte, é cultura, isso é saúde, e esse tipo de trabalho que Vossa Excelência está fazendo aqui, apresentando e lutando, ele tem que ser estendido para todas as nossas escolas. Porque no momento em que os estudantes, os pequenos, tiverem também essa consciência, eles estarão dentro do carro com os seus pais, também cobrando deles o respeito. Como ontem o Simplas fez um trabalho numa escola Marcial Pisoni, sobre a questão da reciclagem do lixo, esse trabalho também a SMED e a própria CRE devem levar para dentro das salas de aula para criar essa consciência. Só título de exemplo, em 1987, nas autobahns na Alemanha, eu andando, e eu olhava para o lado, quando terminava a autobahn, uma grama e uma outra pista, e eu perguntei assim para o meu primo, o que é esta pista? Ele disse, isso aí são para os ciclistas e para os corredores. 1987. Vejam há quantos anos nós estamos atrasados. Isso em 87. E esse tipo de consciência nós temos que levar para toda a sociedade, mas não só para os adultos. Se levarmos para as crianças, elas vão cobrar dos seus pais como tratar melhor este corredor e este
ciclista. Obrigado. E conte com o meu apoio nessa sua proposição. Muito obrigado, vereador Périco. E eu tenho a convicção e a certeza, ciclistas e corredores na rua é trânsito humanizado. É só ter respeito que a gente vai conseguir atingir um patamar diferenciado, porque o número de atletas aqui, eu tenho certeza que de corredores ultrapassa de 2.000. E de ciclistas eu não tenho uma noção de um número, mas eu sei que é muita gente também nas mais variadas modalidades de ciclismo, né? Seja de velocidade, de speed, de mountain bike, enfim, das mais variadas modalidades que existem. Então, a nossa solicitação é que a gente continue buscando isso. Nós temos indicações, 6 indicações feitas, mais essas da vereadora Tatiane, e que a gente possa utilizar isso para transformar e auxiliar na cidade de Caxias do Sul. Muito obrigado, senhor presidente.